Olá, muito boa tarde. Tem hoje início a peregrinação internacional aniversária ao Santuário de Fátima. As celebrações evocam a primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos e são presididas pelo secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. Entre nós está o padre Joaquim Ganhão, é diretor do Departamento de Liturgia do Santuário de Fátima, para nos falar desta peregrinação e olhar também a liturgia do sexto domingo da Páscoa. Boa tarde, padre Joaquim Ganhão, obrigado por estar aqui entre nós. Dentro de pouco tempo inicia-se a peregrinação internacional aniversária deste mês de maio, desta vez com um tema muito particular. Maria levantou-se e partiu apressadamente, é o tema das jornadas, e esta peregrinação conta também com a presença dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. É verdade, temos esse particular este ano, porque, como é óbvio, o santuário está alinhadíssimo com a vida da Igreja em todas as suas dimensões e não podia não estar com a Jornada Mundial da Juventude, que nos ocupa a todos, antes de mais na preocupação por acolher bem e antes ainda na oração para que o evento assim seja. E, de facto, Fátima é um lugar onde pulsa o coração da Igreja e da humanidade. E este ano, sendo a peregrinação de maio a principal, de certo modo, a primeira das grandes peregrinações aniversárias ao santuário, nada melhor do que incluir a presença dos símbolos, que no fundo são também um modo de chamar a atenção da Igreja e do mundo para este grande evento que nos preparamos para celebrar. Os símbolos que por estes dias peregrinam pela Diocese de Leiria-Fátima, eles esta noite participarão no momento do terço, descerão, penso eu, até à capelinha, naqueles instantes antes do início da recitação do terço. Sim, de certo modo a vigília é antecipada uns minutos para a entronização dos símbolos que percorrerão todo o santuário até à capelinha das aparições, onde são depois acolhidos e onde estarão durante a oração do terço e depois na procissão das velas, que percorrerá o recinto até ao altar maior. Depois, no dia 13, continuaremos a ter a cruz das jornadas digamos assim, a conduzir a procissão inicial da missa e no final da celebração a cruz e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romano continuará depois o seu caminho pela Vigararia de Fátima, que de certo modo começa nesta peregrinação, este caminho nesta vigararia. Nesta é também habitual a noite do Doce Patreus envolver sempre momentos intensos de vigília e de oração. Os jovens também estarão mobilizados durante a noite, também junto aos símbolos em momento de oração. Não? Sim, desta vez há uma presença, digamos assim, ainda mais significativa e intensa dos jovens, dadas as circunstâncias, e o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Leiria assume, digamos assim, toda a vigília de 12 para 13, aliás, com um programa um pouco diferente, com uma ida aos Valinhos, com a cruz, enfim, toda a noite será uma grande noite animada pelos jovens, dirigida a todos os peregrinos, mas sem dúvida nenhuma com uma particular incidência nos jovens, dado que também este ano esta peregrinação coincide com um fim de semana, digamos assim, e onde as pessoas terão mais oportunidade de ir, de participar e mais disponibilidade ainda do que é costume. Esta é uma peregrinação que conta com a presidência do Secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin. É também um momento de evocar a paz, pedir a paz, nomeadamente para o conflito que permanece no leste da Europa, e a mensagem de Fátima aponta muito para a paz, é toda ela assente nesta premissa também da oração e da conversão, a grande atualidade também, dados os acontecimentos trágicos que perduram na Europa. Em Fátima pulsa sempre o coração da humanidade. Aliás, desde o princípio, a mensagem de Nossa Senhora é uma mensagem de preocupação com o bem do mundo. E com a humanidade ferida. Logo na primeira aparição, que evocamos justamente nesta peregrinação de maio, Nossa Senhora, depois de ter convidado as crianças a oferecerem-se a Deus e a garantir-lhe que a graça de Deus seria o seu conforto,
convida-as a uma atitude orante pela paz. Rezai o terço todos os dias para alcançar a paz. E, portanto, desde a primeira hora que Fátima é um lugar de oração intensa pela paz e, como dizia, onde pulsa o coração da humanidade e todas as preocupações que a Igreja tem por esta humanidade ferida. Sem dúvida nenhuma que desde a primeira hora, não só agora com o conflito na Ucrânia, mas em tantos outros momentos da história da humanidade, onde se fizeram sentir dificuldades de vária ordem, Fátima é o lugar de intercessão, de oração permanente, de cuidado e, ao mesmo tempo, é como que uma chamada de atenção permanente para estas causas, que nós, na lógica da fé, sabemos como integrar, sobretudo na oração de intercessão, que Nossa Senhora também tão insistentemente pediu ali. O Padre Joaquim Ganhão é o responsável pelo Departamento de Liturgia do Santuário. É algo muito presente e que desenha muito das peregrinações internacionais aniversárias, destes momentos celebrativos, no recinto de oração, no altar. O que é que se pretende com digamos, a elaboração litúrgica também? Alguma beleza que se pretende colocar nos atos, nos gestos, nas intencionalidades dos momentos? Há aqui também esta preocupação de tornar todos estes atos mais ricos na sua comunicação e eficazes? Sabe, a liturgia da Igreja tem de falar aos 5 sentidos e envolver os 5 sentidos. E tem sobretudo de atingir o coração daqueles que nela participam. E o Santuário de Fátima é um lugar do mundo, quer dizer, para ali confluem gente de todo o mundo. Aliás, nesta peregrinação é curioso que temos mais de 100 grupos inscritos e grupos dos 5 continentes, desde a Ásia, que agora voltam, as Coreias, o Sri Lanka, enfim, as Filipinas, a China, enfim, temos gente de todo o mundo e, portanto, é preciso pensar a liturgia não apenas em chave local, digamos assim, mas pensá-la para uma grande assembleia com esta diversidade toda. E, de facto, não saindo nós daquilo que é a liturgia que temos, a liturgia romana, pois há gestos que no santuário não se pode prescindir deles, ainda que não sejam ritos estritamente litúrgicos, do ponto de vista técnico, digamos assim, mas são coisas que falam ao coração e isso tem a ver com as procissões, com as velas, tem a ver com o modo como rezamos até, a própria oração universal no Santuário de Fátima é um momento que tem sempre em conta todas estas realidades do mundo, desde o uso de várias línguas até ao espírito que presida a elaboração da própria oração dos fiéis, tendo em conta todas estas questões que falámos já, da paz, da justiça entre os povos, enfim, daquilo que são os grandes momentos da vida da Igreja, como esta caminhada sinodal que estamos agora a percorrer, etc. Portanto, agora, é um exercício permanente de reflexão e, ao mesmo tempo, de alguma criatividade possível neste sentido. Aliás, experimentámos isso de uma maneira muito bonita e viva na pandemia, onde foi preciso, de facto, fazer com que os gestos falassem e tocassem as pessoas que nos acompanhavam através dos meios de comunicação, mas também no contexto do santuário. Muito bem, dentro de poucas horas iniciar-se-á esta peregrinação internacional aniversária. Entretanto, nós aqui olhamos também já o domingo e, nomeadamente, a liturgia deste 6º domingo da Páscoa. É já um Deus, digamos, a colocar a Igreja no seu caminho já após a sua ausência e a ressurreição de Jesus, uma Igreja que já caminha. Nós vamos ficar agora por escutar o Evangelho de João proposto para este domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Paráclito, para estar sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas que vós conheceis,
porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Não vos deixarei órfãos é uma expressão que salta deste Evangelho de João. Ao fim e ao cabo, garantir que os cristãos não ficam entregues a si próprios, não ficam sozinhos neste itinerário de anúncio que agora se abre à Igreja. É verdade, nós estamos a viver, não nos podemos nunca esquecer, estamos a viver a grande festa que começámos no domingo de Páscoa e nestes 50 dias do tempo pascal que nos conduzem ao domingo de Pentecostes, ao termo, à plenitude da Páscoa, como lhe chama a liturgia. E estamos no 6º domingo e esta carga intensa que agora aqui se manifesta neste Evangelho referente ao Espírito Santo e à ação do Espírito Santo, no fundo, conduziu toda a alegria da festa da Páscoa até agora. No domingo seguinte iremos celebrar a Ascensão e depois o Pentecostes. Portanto, aproximamo-nos desta plenitude da Páscoa. E esta promessa do Espírito Santo é, de facto, algo de fundamental, porque nos centra no coração da Páscoa. O Espírito Santo é o Espírito do ressuscitado que nos esclarece interiormente, nos devolve aquela esperança que nos anima nessa certeza de que não estamos sós. E se alguma riqueza o cristão tem, se alguma riqueza a Igreja tem para dar ao coração das pessoas, é esta certeza de que não estão sós. E a presença de Deus em nós acontece pela ação do Espírito que nos habita e que nós acolhemos na graça do batismo, no dom do Espírito Santo que recebemos o crisma e que conduz, no fundo, a nossa vida. É muito curioso que São Gregório Magno chama ao Espírito Santo o artista. O artista que vai esculpindo em nós aquela beleza a que o nosso coração aspira e anseia, que no fundo é a beleza dessa fisionomia de filhos amados e habitados nessa certeza de uma presença que nos precede, que nos acompanha e que nos projeta nesse futuro definitivo. Imagino que não terá sido fácil para os discípulos anteverem um período em que Cristo já não estaria fisicamente com eles e teriam toda uma missão a seu cargo. Estas são, digamos, palavras tranquilizadoras, mas palavras também dirigidas a nós, não é? Tantas vezes é difícil fazer a experiência da proximidade e da presença de Cristo na vida concreta do cotidiano. Sim, isso é verdade, porque, repare, este momento da vida da Igreja, como aquele momento inicial que o Evangelho, e aliás a primeira leitura do próximo domingo nos apresenta, este tempo é o tempo da missão. No fundo, e o que é que nós vemos, sobretudo na leitura dos Atos que nos têm acompanhado e que vamos escutar também no próximo domingo, no episódio de Filipe, na Samaria. O que é que temos aqui? Temos justamente isso, é que na força do Espírito ressuscitado fazemos ao largo, na certeza de que é Ele quem conduz a missão. E uma missão que nos surpreende e onde a dificuldade, que no tempo apostólico, como no nosso tempo, é uma constante na vida da Igreja, na vida de cada um de nós, quer a dificuldade que nos vem de dentro, quer aquelas que nos vem de fora, digamos assim, das circunstâncias e da realidade do mundo em que vivemos, não são impedimentos, são oportunidades. E oportunidades que, desde a primeira hora, a comunidade cristã soube aproveitar muito bem para anunciar Cristo. E, aliás, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, fala-nos sempre, insiste sempre que é necessário voltarmos sempre ao primeiro anúncio. E este primeiro anúncio é isto, o anúncio do querigma, daquilo que é essencial, que é fundamental da fé. Jesus Cristo ama-te, está contigo, caminha contigo, orienta-te no teu caminho, tu não estás sozinho.
A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e temos aqui concretamente já a comunidade cristã a dar este testemunho de boa nova, a ser presença libertadora na vida dos homens, mas é preciso ter sempre presente que é este espírito que atua, que dá força e não se deve confiar excessivamente nas capacidades apenas individuais de cada um. Sabe, essa é uma tentação, nós fazermos tudo e orientarmos a nossa vida e até a nossa missão a partir daquilo que são os nossos carismas pessoais, as nossas mundividências, e esquecemos muitas vezes que há aqui algo de fundamental e que, aliás, Filipe bem nos mostra na leitura dos Atos que vamos escutar, que o Espírito conduz a Igreja. É Deus quem conduz isto. E, portanto, não nos podemos desviar daí, porque quando esta docilidade, esse tal divino artista que vai esculpindo em nós a ação que Deus quer para o mundo, quando isso acontece, acabamos por nos surpreender, porque a ação do Espírito Santo na vida da Igreja é que conduz a missão. E a nós cabe-nos essa docilidade, que é um exercício permanente, diríamos, de intimidade, porque só a partir daí é que se vai descobrir aquilo que depois Jesus insiste sempre no Evangelho e tem insistido nestes dias. Só a partir daí é que a gente descobre a força do mandamento de Deus, a beleza do mandamento do amor e o modo como ele se pode concretizar. Porque a missão tem a ver com isto, não tem a ver com estratégias humanas, tem a ver sobretudo com a docilidade ao Espírito, que sopra onde quer e como quer e que vai realizando a obra de Deus no mundo. Mas para isso temos que fazer uma experiência forte da presença de Cristo em nós, porque senão fica tudo muito na dúvida. É como caminhar sobre as águas e depois começamos a ir ao fundo. Sem dúvida, sabe, o grande segredo da vida dos cristãos está na confiança e na docilidade à ação do Espírito Santo. A confiança que nos vem da intimidade. Sem intimidade não há verdade, não há docilidade e a missão ficará sempre comprometida. Portanto, é preciso saber muito bem em quem confio para saber para onde quero ir. Muito bem, depois a segunda leitura da primeira epístola de Pedro fala aqui já de algumas dificuldades neste caminho de igreja, na sua ação de anúncio, de alguma hostilidade, da forma como reagir perante alguns ataques, algumas incompreensões, e isso é uma constante até hoje, até à atualidade, na vida da Igreja, o lidar com a incompreensão. Sim, é verdade, mas ainda assim é curioso que Pedro insista sempre no foco fundamental, que é no fundo a missão. Estais sempre prontos a dar a quem vos pedir as razões da vossa esperança, não é? E é esta a lógica e a atitude que nós acabamos por ser chamados a ter diante das dificuldades. Viver animados na esperança. Uma esperança que não é uma utopia, no sentido de uma realidade irrealizável, mas é uma esperança cheia de certeza, como aliás dizia o Papa Bento XVI no documento que nos ofereceu sobre a esperança. A nossa esperança é uma esperança cheia de certeza e que no fundo anima o coração a não desistir diante das dificuldades e das horas menos simpáticas que experimentamos. E o mundo é sensível a isto, a um testemunho genuíno, sincero, tem capacidade, tem sensibilidade hoje em dia, apesar de haver muitos estrategas de técnicas de comunicação e de imagem, não é? É sempre possível perceber quando o testemunho é autêntico e é genuíno. Interpela-nos sempre aquela palavra de São Francisco de Assis, que o Papa Francisco citou quase logo no início do pontificado, quando diz que é preciso anunciar o Evangelho, se for preciso também com palavras. E, portanto, as palavras se forem precisas, porque a vida vai à frente das palavras. E, portanto, o que se pede a cada um de nós é um estilo, não um discurso apenas. Se o discurso for necessário, que se faça, mas o que se pede aos cristãos sempre e hoje cada vez mais é que sejam testemunhas, porque se forem testemunhas, muitos chegarão ao Evangelho. E este é um testemunho que
que acontece em cada momento, em cada circunstância. Não apenas as pessoas poderão pensar, lá no escritório, quando vem a lume um tema ligado com a minha fé, e sim, tenho que dar testemunho. O testemunho passa pelos gestos mais simples, às vezes mais insignificantes da vida. Sobretudo pelas grandes opções do estilo de vida de cada dia, que muitas vezes não precisa de palavras. O modo como somos, como estamos, como somos responsáveis na família, no trabalho, na vizinhança, na comunidade. É aí que tudo isto passa, não é? Muito bem, Padre Joaquim Ganhão, obrigado por esta partilha. Também acompanharemos a peregrinação internacional aniversária em Fátima, que se inicia dentro de algumas horas. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós do programa Eclésia. Muito obrigado. Lembro que amanhã, alguns minutos após as 6 da manhã, pode escutar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.